e mais uma vez colocar nas mãos de Deus também a sua vida. Curve a sua fronte, portanto. Pai amado, nosso Deus, nós estamos na sua presença na manhã deste sábado e queremos agradecer mais uma vez pela bênção de estarmos na presença do Senhor em circunstâncias tão favoráveis. Obrigado por nos amar tanto. Durante essa semana que está se encerrando, nós tivemos todas as noites um encontro aqui na igreja, onde estudamos sobre o seu amor por nós, as marcas do amor de Cristo manifestado em nosso favor. E nesta manhã, ó Deus, nós somos alcançados por este amor e estamos aqui. Mas alguns estão vivendo situações difíceis na vida, passando por problemas de saúde, problemas de outra natureza. E nós clamamos ao Senhor por todos aqueles que estão clamando, ó Deus, por uma bênção Tua, por um milagre, pela saúde de seus entes queridos, por aqueles também que estão atravessando qualquer tipo de situação desafiadora. Nós queremos rogar a misericórdia, a graça e a bênção do Senhor sobre essas vidas. Permita também agora que a Tua palavra que será estudada seja uma resposta do céu à nossa vida. É o que nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Me acompanhe então, queridos irmãos, capítulo 2 de Lucas, versos de número 25 ao verso 37, 35 também. O texto diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Meus queridos irmãos, aqui nós temos, em realidade, uma questão que diz respeito a você. O que é que você espera? Qual é a expectativa máxima de sua vida? A mensagem desta manhã nos leva a esta reflexão. Na vida em geral, as pessoas esperam muitas coisas e são motivadas e são distinguidas por alguns fatores. Alguns se distinguem pelo sobrenome que têm. Você pode pensar num sobrenome aí famoso. Vou citar um aqui casualmente: Silva. Há outros também famosos, outros sobrenomes famosos, e você pode incluir o seu também, né? Por que não? Eu ia me citar o meu, mas não, inclua o seu. Outras pessoas se distinguem pelas posses que têm, donos de fortunas. Outros se distinguem pelos outros bens que possuem, os automóveis. Alguns se distinguem pelo aspecto físico, a beleza física e etc. No entanto, o texto que nós lemos fala de um homem. Ele se distinguia pela esperança que ele tinha em sua vida. A esperança nutria a sua alma, e aquilo que ele era refletia a esperança que ele tinha. Este alguém era Simeão. Um homem idoso, no momento em que o registro da Bíblia captou,
esse fato de sua vida. Mas a pergunta é, queridos, o que é que você espera, afinal, em sua vida? Qual é a esperança da sua existência? Muitos esperam fazer fortunas, outros querem ficar famosos, outras pessoas esperam um casamento feliz, outros esperam ver os filhos prosperarem, alguns esperam a mudança do governo, o fim da violência, enfim, cidades mais seguras. O que é que você espera, afinal? Eu preciso dizer que este sermão que estou pregando aqui é fruto de anotações que eu fiz ouvindo um grande pregador da Igreja Adventista Brasileira, o Dr. Amin Rodô. Ouvindo o sermão dele, me impressionou as primeiras palavras e eu comecei a tomar nota. E depois trabalhei aqui na ideia que ele apresentou e estou compartilhando aqui com os irmãos. O que é que você espera, afinal? Há pessoas que não esperam nada, vivem uma vida no mesmo nível dos animais. Não esperam nada. E aqui, queridos, é uma questão para você refletir onde é que você se situa. Alguém que é movido por uma esperança pela qual vale a pena viver, ou alguém que meramente vive uma vida sem significado, uma vida vazia. O que é que você está esperando, afinal? Veja, no caso de Simeão, volte ao texto bíblico novamente, versos 25 e 26 de Lucas 2. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele e tinha dado a ele uma revelação de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui está, queridos, algo que para aquele homem realmente valia a pena esperar. Ele esperava a consolação de Israel. A promessa que Deus havia feito por tanto tempo por meio dos profetas de que o Messias viria. E essa esperança era tão forte na vida de Simeão que aquilo que ele esperava era refletido em sua vida. A esperança moldou a sua vida, moldou o seu caráter. Era impossível, não perceber na vida de Simeão os traços da esperança que ele tinha, tão comprometido ele era com essa expectativa. Ele vivia em função da esperança que tinha. No ano 2008, eu era pastor na cidade de Ponta Grossa, uma das cidades paranaenses, uma das maiores cidades do interior do estado do Paraná. Era verão, eu estava voltando para casa, era passado do meio-dia, e naquele período do ano 2008, a Mega Sena havia ficado várias semanas sem nenhum apostador ganhar o prêmio. Então, a procura pelas lotéricas aumentou, porque o prêmio ficou volumoso. E voltando para casa, na rota que eu estava conduzindo o veículo, havia uma casa lotérica. E havia uma fila, naquele sol causticante de 38 graus mais ou menos, havia uma fila que ia até o meio do quarteirão, onde estava situada a lotérica. E me chamou a atenção as pessoas que ali estavam naquela fila. E dentre elas estava um senhor que aparentava uns 75, perto dos 80 anos, apoiado numa bengala e com uma das mãos, e na outra mão segurava um bilhete de apostas. O que é que aquelas pessoas esperavam? Um homem no fim da vida, esperando ainda ficar rico. O que é que você espera, afinal? Aquele homem, porque eu acompanhei o resultado da loteria e vi que daquela cidade ninguém ganhou nada. Então, aquele homem provavelmente morreu sem ver a sua esperança se materializar. O que é que você espera, afinal? Esta pergunta, queridos, nós precisamos confrontar nós mesmos com ela, porque
No caso de Simeão, a ambição de sua vida era ver Deus realizar o que prometera. E quanto a você, o que é que motiva você a viver, afinal? Simeão não se deixou envolver-se com a esperança desta terra, com o pensamento popular, com a expectativa da esperança popular. Nos dias dele, a sociedade judaica, a sociedade israelita, era dividido por interesses diversos, posição, grandeza, até os líderes religiosos tentavam tirar proveito da influência que tinham sobre o povo para adquirir grandeza pessoal e riqueza. Mas Simeão não deixou-se levar por isso. O que norteava a sua vida era a esperança que Deus fizera por meio dos profetas. O compromisso que ele tinha era diferente daquilo que a multidão influenciava. Suas convicções não se baseavam na opinião popular. A fé de Simeão estava fundamentada numa esperança enraizada na palavra profética. Eu quero dizer a você que a todos que se comprometem assim com o Senhor, é assegurada, é garantida a direção, a presença de Deus. O Espírito Santo, o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, dirige a vida dos que depositam sua confiança em Deus. Mas a pergunta, queridos irmãos, é: o que é que move a sua vida, afinal? Onde está o centro gravitacional de sua vida? Em torno de que esperança? A pergunta talvez deva ser respondida com uma outra pergunta. Que diferença faz uma pessoa ter a visão espiritual da realidade? Perceba aquele dia em que José, desde ontem eu estou com um problema aí de garganta, preciso recorrer aqui a alguns elementos para tentar aliviar. Aquele dia que José e Maria levaram o menino Jesus ao templo, o templo estava lotado. As pessoas viram mais um bebê. O sacerdote que tomou em seus braços o menino para fazer a dedicação a Deus, como orientava as práticas religiosas, ele percebeu mais um menino, mas Simeão, que tinha visão espiritual, percebeu que não era só um menino, era o Salvador do mundo, era a esperança de Israel, anunciada há tanto tempo pelos profetas. Meus queridos, o que é que move a sua expectativa? Qual é a sua percepção da realidade? Até mesmo os líderes religiosos não perceberam a chegada do Salvador. Saibam, queridos, o mesmo problema se repete na última geração dos seres humanos que vivem na terra ou que viverão na terra, e a nossa geração é parte desse problema: cegueira espiritual, não percebe o momento em que nós estamos vivendo. Em Apocalipse 3, Jesus faz uma grave denúncia à igreja, diz assim: tu és cego, tu dizes que sou rico e não preciso de nada, mas na verdade tu és cego, pobre e nu. O que precisa acontecer para que nossos olhos se abram da cegueira espiritual? Precisamos do colírio, da unção do céu. O Espírito Santo é o agente divino, capaz de nos ajudar a ter o devido discernimento. Simeão discerniu aquele menino como não sendo um menino qualquer, porque tinha a visão espiritual. O Espírito Santo abria os seus olhos, conduzia a sua vida. Ele tinha uma vida íntima com o Espírito Santo. Precisamos ser mais familiarizados, meus irmãos, com o conteúdo da nossa fé. Precisamos exercitar mais a nossa fé. Toda a vida de Simeão foi orientada pela esperança que ele tinha. E como adventistas do sétimo dia, temos também uma fé orientada pela esperança. O nosso nome denominacional anuncia a volta do Senhor. Adventista quer dizer volta. Nós aguardamos a volta do Senhor. Um dos hinos mais conhecidos nossos como igreja é: ó que esperança vibra
em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Eu pergunto, essa esperança, quanto impacto ela causa na sua vida? Suas práticas do dia a dia revelam o que sobre essa esperança? Seu estilo de vida revela o que sobre esta esperança que nós temos? Nossa vida deveria ser orientada por essa esperança. Há alguns anos eu conheci a história de um rapaz, um moço fiel, passou no vestibular, deixou a sua cidade, foi morar em outra cidade para cursar o curso superior, mas na universidade que ele entrara, havia um problema sério, aulas aos sábados. Ele procurou os professores, procurou a reitoria e diz, olha, eu sou adventista do sétimo dia e por princípio bíblico, princípio religioso, eu guardo o sábado. Ele estudou ali muitos anos com prejuízo, tendo que repetir ano, não era porque era um aluno medíocre, é porque não conseguia fazer as provas, que às vezes caía no horário de sábado e ele não era aprovado. E para a surpresa dele, ele descobriu na mesma universidade uma amiga, uma aluna, que ele viu na igreja, e descobriu que era um membro da igreja. E um dia ele conversou com ela, olha, eu estou tendo sérias dificuldades aqui em relação ao sábado, e você já está no ano de formatura. Como é que você conseguiu o sábado livre? Ela disse assim, meu amigo, aqui ninguém sabe que eu guardo o sábado. O que é que molda a sua vida? Quem tem, queridos, uma esperança como Simeão tinha, a esperança que nós temos em Cristo deve impactar nossa vida de tal maneira que molde a nossa conduta, e que se a sua esperança não impacta a sua vida, ela é uma ilusão. Vou repetir, se a sua esperança em Jesus não impacta a sua vida, você está abraçando uma ilusão. Essa é uma questão muito séria. Até onde vai o seu compromisso com a esperança? O texto diz que quando Simeão viu o menino, ele tomou o menino em seus braços. Literalmente, ele abraçou a esperança de Israel, a esperança que nutria a sua fé. Meus queridos irmãos, tomar a esperança em nossas mãos, agarrá-la firmemente, é vital para a preservação do nosso destino eterno. Há a história de um rapaz, um filipino, um moço de 18 anos de idade, um caçador de conchas. Essas conchas que produzem pérolas. Esse menino mergulhou numa região oceânica, ali do seu país, para caçar pérolas. E ele encontrou a maior concha que ele já pudera ver. E a concha estava aberta, e quando ele colocou a mão para tirar a pérola, a concha fechou. E por ser grande demais, ele não teve condições de subir, de voltar à superfície. E ele se afogou junto com a pérola que ele tentava tirar. Depois que ele não voltou, todo mundo sabia que algo aconteceu, mergulharam e o encontraram sem vida, preso a uma concha gigante. E quando abriram a concha, encontraram a maior pérola já encontrada na história da humanidade. Ela foi vendida por milhões de dólares. Mas o valor dela também estava atrelada à vida de alguém que quis resgatá-la. Qual é a esperança de sua vida? Vale a pena dar a vida por ela? Meus amados, é tempo de rever as nossas prioridades. Nós esperamos, Simeão esperava a primeira vinda do Messias, e seus olhos viram a esperança se materializar em suas mãos. Nós esperamos a segunda vinda do Messias. Quão comprometido você está com a segunda vinda de Cristo? E aqui deixa-me falar mais de perto para você. Se Jesus viesse hoje
e o seu caso no tribunal celeste fosse colocado ponto final. Na condição que você está vivendo hoje da sua relação com Deus, é uma resposta pessoal. Você crê que estaria salvo ou perdido? Salva ou perdida? Quando é que nós vamos de fato priorizar a esperança que temos em Jesus como a força motora de nossa vida? Como o fator que nos leva a um compromisso verdadeiro, autêntico com o reino eterno. É tempo de rever as nossas prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Nos dias de Simeão, as pessoas correndo atrás dos seus interesses pessoais, as coisas da vida, não tinham tempo para ler as profecias, não tinham tempo para ler as escrituras, não tinham tempo para vir à igreja, e consequentemente a esperança de Israel chegou, mas ninguém, exceto Simeão ali naquele momento, o reconheceu. Porque não tinham, eram pessoas religiosas que não tinham familiaridade com a religião, com o conteúdo da fé religiosa que professavam. Mas além disso, meus queridos, o texto que nós lemos, a partir do versículo 29, traz o registro do cântico de Simeão, que diz assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, e etc. Perceba que o compromisso de Simeão com a esperança era tão intenso, que ele não só abraçou a esperança, mas ele proclamou a esperança, ele anunciou a esperança. E esta é a nossa missão, meus queridos. Enquanto esperamos a volta do Senhor, comprometidos com a esperança que nós temos, nós não podemos guardar isso conosco apenas, precisamos compartilhar com outros. Amin Rodô disse essa frase: aceitar a Jesus é uma forma de julgamento. A aceitação de Jesus nos liberta do poder da morte. Jesus divide a humanidade e revela não só o que eles são, mas também onde eles estão. Onde você está na sua relação com Deus? Simeão pronunciou uma bênção. Isso é um resultado natural de toda a vida que verdadeiramente está comprometida com a salvação. Abençoa a vida de outros. E eu quero ler uma frase aqui, escrita por Ellen White. Ela diz assim, não é uma frase, é um pensamento: tão logo uma pessoa se aproxima de Cristo, sente o desejo de apresentar Cristo como precioso amigo a outras pessoas. A verdade move a pessoa a falar, e ela compartilha com outros a esperança que tem em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o que é que você espera afinal? A história da mãe da escritora Corrie ten Boom, uma holandesa conhecida pela riqueza das coisas que ela escreveu. A mãe dela era uma mulher bondosa, suas mãos estavam sempre ocupadas fazendo roupas para pessoas carentes, assando pão para os famintos. E essa mulher era conhecida em toda a sua cidade, lá no interior da Holanda. E subitamente aquela mulher ficou paralítica, resultado de um AVC. Ela conseguia falar 3 palavras: Corrie, não, ou outra palavra que ela dizia, sim. E todos imaginavam que a vida dedicada às pessoas daquela senhora havia chegado ao fim. Ela viveu 3 anos a mais depois daquele incidente. E ela sempre pedia para ficar sentada na porta, que dava acesso à rua, e ela ocasionalmente dizia, Corrie, e a filha corria. Corrie era o nome da filha.
Corey, e a filha tentava interpretar o que ela estava dizendo. Tá de aniversário, não é alguém que precisa de uma palavra de ânimo. E quando a filha acertava o que ela estava pensando, ela dizia sim, que ela conseguia dizer sim. A filha então escrevia um bilhetinho e com as mãos rígidas da mãe, ela pegava e conseguia fazer a assinatura. Aquela mulher estava tão comprometida com uma causa que nem mesmo a paralisia foi capaz de impedi-la de dedicar sua vida aos seus semelhantes. Quão comprometido, meu irmão, quão comprometida, minha irmã, você está com a sua esperança. Simeão estava tão comprometido com a esperança que a vida dele foi moldada por essa esperança. Ela era a razão da sua vida. Saibam, meus irmãos queridos, assim como o Espírito Santo moveu Simeão a abraçar a esperança e a proclamá-la, hoje também o Espírito Santo deseja mover você a compartilhar a esperança com alguém. Como você pode fazer isso? Há tantas formas de fazer. Você pode usar as redes sociais, ao invés de estar postando seus passeios. Ok, eu não estou aqui criticando ninguém por fazer isso. Por que não postar também as coisas que Deus está fazendo na sua vida? Deus me impressionou com esse texto que eu li da palavra, eu quero compartilhar com os meus amigos. Deus respondeu uma oração por um problema que eu clamava e eu quero compartilhar. Por que você não usar as redes sociais também para compartilhar esperança? Talvez essa seja a foto mais desejada por aqueles que seguem você. Ver o caráter de Cristo refletido na sua vida. Meus queridos, nosso tempo terminou e eu quero fazer uma pergunta a você. Simeão era um homem comum e ao mesmo tempo uma pessoa extraordinária. Na rota da órbita de sua vida, a esperança da vinda do Messias, da vinda do Salvador, no caso de Simeão, ocupava o centro gravitacional de sua vida. E para você eu pergunto, a segunda vinda de Cristo, que virá em breve nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ocupa que espaço, que lugar na sua existência? Sua conduta na vida diária revela o que ocupa a sua vida. Portanto, meus queridos, ainda é tempo de rever as nossas prioridades. A experiência de Simeão não ficou guardada em seu coração. Ele a proclamou para salvar vidas. E quanto a você? Nós vamos cantar agora, eu vou convidar o Ministério de Louvor que vai nos ajudar aqui. A música que nós vamos cantar nos dá uma oportunidade de uma resposta nossa ao nosso Deus, uma resposta de coração. Como responderemos à oportunidade que Deus coloca diante de nós? E que mudanças precisa haver na minha vida para que eu esteja mais verdadeiramente comprometido com a esperança que eu digo professar, que eu tenho mencionado professar? Enquanto nós cantamos, nós estaremos em pé, mas eu gostaria que você respondesse a Deus de alguma forma o que o Espírito Santo impactou sua vida nesta manhã. Destruírem tudo.
Pai nosso que está nos céus. Muito obrigado, ó Deus, porque através da sua palavra o Senhor impacta a nossa vida, nos levando a sérias reflexões sobre a nossa condição espiritual. E a semelhança do que nós aprendemos hoje, ó Deus, do exemplo de Simeão, ajuda-nos a rever as nossas prioridades para que a esperança em Jesus, como nós acabamos de cantar, Ele virá, é a sua promessa, ainda que pareça demorado, mas o Senhor prometeu e na plenitude do tempo o Senhor interveio e Jesus nasceu, entrou na nossa história. E o Senhor diz que na plenitude do tempo Ele virá a segunda vez em poder e glória para julgar as nações e para salvar os justos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida que seja alinhada com essa esperança e que a esperança em Jesus seja a esperança de nossa vida. Abençoe a tua igreja nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, permaneçam para a escola sabatina que acontece aqui na nave da igreja e também nas salas. E nós estaremos à porta para cumprimentar aqueles que assistirão à escola sabatina nas classes.